Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o canal Nem Sim Nem Não receberá uma presença ilustre, meu amigo, de longa data, Carlos Eduardo. Nós fizemos a faculdade juntos, fizemos também uma pós-graduação juntos, mas hoje ele reside e trabalha na região de Burutuba, na região toda ali, Janaúba e proximidades, para além de outras atuações em outros estados e também em outras regiões do próprio Minas Gerais. Ele é mestre e professor da FAVAG, além de ser meu amigo, acho que eu já disse isso. Ele já foi procurador de Janaúba. Atualmente ele também é procurador em Uberlândia. Então, o seu conhecimento teórico e prático vai nos ajudar demais na discussão. Me lembro da época de faculdade, quando nós discutíamos todos os assuntos do mundo. Resolvíamos o mundo ali na cantina, tomando uma coca, é lógico. Gostávamos tanto desse período da faculdade, e junto com o Leandro, nós formávamos o que a nossa professora Kátia nos chamou de doutrina, já que estávamos sempre ali a discutir o direito e outras piadinhas mais. O tempo de faculdade foi bom, e nós continuamos aí essa amizade e essa parceria durante todos esses anos. Mas, Eduardo, fale aí suas primeiras palavras a esse nosso público do canal Nem Sim Nem Não. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar falando do canal Nem Sim Nem Não. Mais prazer ainda estar conversando com o Igor, amigo de longa data, amigo de faculdade. Construímos uma excelente relação na época de faculdade, com amizade para a vida inteira. Como o Igor bem colocou, sempre estávamos atentos a tudo que acontecia na época de faculdade, para as discussões teóricas que envolviam principalmente o direito constitucional. O lugar propício de debate nosso sempre foi, de fato, a cantina. Tudo acontecia ali. A gente começava nos corredores, terminava na cantina, em volta de uma mesa, passando Leandro, bebendo uma copa e falando de STF. Era sempre assim. E nessa pegada tranquila, nessa pegada até um pouco sem muita responsabilidade, né? Naquela época, a gente ficava mais livre para debater. A gente foi construindo essa relação acadêmica nos 5 anos de faculdade, partimos para a pós-graduação, e desde então nunca paramos de discutir o direito, em especial o tema que foi proposto para hoje. Mas é isso, basicamente é isso. Não sei se eu posso contribuir muito, não. Igor tem uma carga teórica infinitamente maior do que a minha, mas vou ver aí o que eu posso contribuir com vocês, pessoal. Nada disso. Bem, já que ele falou do tema, hoje nós vamos discutir um pouco a atuação do STF, né, nosso Supremo Tribunal Federal, pensando na nossa realidade como um país de desenvolvimento tardio. A nossa intenção, já deixo claro, não é levantar uma destruição do STF ou exaltar o STF. Nossa intenção é fazer uma análise. Professor de constitucional que nós dois somos, né, essa atuação aí de quase uma década de estudo e trabalho no direito, de estudo do direito mais de uma década, na verdade, quase uma década como profissionais, é levar essa nossa questão. Então, inicio essa conversa perguntando ao caso Eduardo como ele enxerga o Supremo Tribunal Federal. Qual a sua visão pessoal do Supremo Tribunal Federal? Bem, Igor, o Supremo, na minha visão, e aí o Judiciário de um modo geral, mas o Supremo especificamente, tem um papel importante no desenvolvimento da sociedade. E é isso acredito bastante nisso, sabe? Na importância que o Supremo tem na aplicabilidade da Constituição, como nós sabemos, e aplicando a Constituição de forma adequada, não resta dúvida de que o Supremo é importante instituição que nós temos no sistema nosso atual para fazer com que a sociedade caminhe no lado certo. Porém,
qual a percepção que eu tenho tido, Igor, nos últimos anos, né? Desde o final da nossa faculdade até hoje, porque isso vem crescendo de lá para cá, né? Eu sempre faço um recorte temporal com os meus alunos, e eu sempre, quando eu vou falar de tempo, é mais ou menos naquele período nossa faculdade. Começa ali o crescimento do Supremo, o aparecimento do Supremo constantemente na vida das pessoas, e vem se agigantando de lá para cá, né? Vem se agigantando de lá para cá. E o que eu percebo hoje é que o Supremo ele tem um protagonismo tão grande na sociedade e uma percepção pessoal, posso estar um pouco equivocado, mas eu sinto que o Supremo tem dificuldade de perder esse protagonismo. Eu sinto que o STF não quer perder esse protagonismo. Era muito comum, na época nossa de faculdade, você escutar que ações foram propostas do Supremo e as ações elas não seriam recebidas por ausência de requisitos processuais. O tema ele sequer era enfrentado pelos ministros porque, de algum modo, você falhou na técnica processual. Interesse de agir não era preenchido, alguns requisitos processuais não eram preenchidos. Hoje, a depender do tema que é levado ao Supremo, basicamente parece que se pula alguns requisitos processuais porque o Supremo tem aquela vontade de ser o órgão a dar a resposta de mérito. Tem assuntos que o Supremo poderia dizer, isso aqui não é matéria minha. Isso aqui, eu não consigo enxergar interesse de agir nessa ação. Não tem motivo para que esta ação seja processada do início ao fim. Deixo de analisar o mérito. Não, mas hoje ninguém quer deixar de analisar o mérito. Eu quero adentrar o mérito. Eu quero ser o órgão que dá a solução. E nem sempre a solução vem. Aí é uma outra ideia. Mas eu tenho essa percepção de que o Supremo hoje ele tem um protagonismo muito grande e tem uma dificuldade de perceber que em alguns momentos a bola não está com ele. E deixar que os outros atores do espaço público também decidam. Então, assim, esta é a minha percepção. A questão aqui ela não é crítica no sentido pejorativo, é uma crítica no sentido da construção, da gente poder analisar a atuação do Supremo de forma um pouco mais ampla. Não cito nenhuma decisão especificamente aqui, para que não haja lados. Não estou preocupado aqui. Eu poderia citar a decisão a respeito de governo, mas eu poderia citar do outro também, governo anterior, dos governos anteriores. A questão minha aqui não é uma questão de lado, mas é uma questão do medo de perder este poder que está na mão, do medo de perder este protagonismo. Não acredito que isso seja intencional. Não acho que essas coisas elas vão acontecendo, elas são conduzidas a acontecer desse modo. O Supremo não pegou o protagonismo, ele não tomou o protagonismo de ninguém. As pessoas levaram a ele. Não é simplesmente o Supremo quer ser maior que os outros poderes. Não, é os outros poderes que estão chamando o Supremo. Então, o Supremo está sendo convidado a participar. Não é uma intromissão de todo modo. Ele está sendo convidado o tempo inteiro a participar. Só que, às vezes, ele tem que se conter a autocontenção. Não, isso aqui não é meu. Esse aqui eu vou sair fora. Isso aqui não, isso não é atribuição minha. Eu não tenho requisito processual para isso. Mas eu percebo que o Supremo não quer falar isso. Não, eu quero falar do mérito. Eu posso falar do mérito. Eu entendo o mérito. Eu posso contribuir. E isso acaba atrapalhando um pouco. Mas esta é a minha percepção. O que você acredita a respeito disso? Você falou uma coisa certa, né? Durante a nossa faculdade, o Supremo Tribunal Federal estava alterando um pouco a sua visão de si. Né? Algumas decisões começavam a ser mais concretistas. Começava-se, então, a ter um novo formato, por exemplo, no mandado de injunção. Então, quando a gente está ministrando uma aula sobre mandado de injunção, as datas dos mandados de injunções que a gente costuma citar são exatamente da época que a gente estava estudando direito constitucional. E naquele momento,
havia ainda um certo ponto de entender qual era aquela função política e jurídica do próprio Supremo Tribunal Federal. A minha visão hoje é que, em determinados momentos, ele trabalha nessa perspectiva. Alguém está o convidando para tomar a decisão. Outros, eu acredito também que a autocontenção deixa de existir por questões de querer resolver o problema, mesmo que poderia atribuir uma situação e dizer, olha, não é exatamente a situação do Supremo Tribunal Federal, como nós tínhamos decisões anteriores. Essa decisão departamentista quase não saiu, essa função departamentista que nós teríamos aí em outros países, o Brasil também já teve. Então eu fico imaginando, né, e na época nós fomos até um congresso de 20 anos da Constituição, tiramos foto com gente hoje que é ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Naquela época havia uma discussão sobre a própria efetividade e o tempo. Naquele momento, a não efetividade de alguns dispositivos estava sendo colocada em xeque pelo tempo que estava se passando, 20 anos da Constituição, e alguns falavam, olha, já houve tempo suficiente, já não era para ter mais lacunas como esta, já era para existir uma lei da greve do servidor público, 30 anos depois ainda não existe. Já era para existir legislações referentes à aposentadoria especial do servidor público. Já era para entender melhor qual é a decisão do Supremo em um controle difuso. À época da faculdade estava sendo julgado a reclamação 43.35.5 do ARCA. Professor Edson, ele sempre citava esse julgamento em curso. Né? Ele citava o julgamento em curso e como aquela teoria estava alterando a percepção do Supremo Tribunal Federal. Já tínhamos a emenda 45, mas ainda não tínhamos, por exemplo, a própria súmula vinculante. Nós não tínhamos ainda súmulas vinculantes a entender toda a sua complexidade. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem, sim, um crescimento midiático, um crescimento de produção pontuais, aquela produção que dá um impacto imediato, mas ele sempre foi um órgão importante. Né? Eu costumo citar muito um livro de Aleomar Baleiro, um livro de 68, Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, em que ele demonstra a importância de uma alta corte naquela época, mostrando que o Supremo Tribunal Federal era uma corte importante para o Brasil. E de esse outro desconhecido, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal mais conhecido que a escalação oficial da seleção brasileira. Né? Mas não vou ficar falando de futebol aqui não, que eu estou meio chateado com o meu time. Mas hoje nós temos esse Supremo Tribunal Federal com essa preocupação da sociedade. Quantas vezes as pessoas não dizem que se as pessoas se preocupassem com política, com questões jurídicas, como se preocupam com as questões de festividades e de lazer? Hoje se preocupam. Hoje querem acompanhar o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia, né, de que nós vamos trabalhar aqui desse ativismo seria verdadeiramente um ativismo? Ou será que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal ativista ou é um tribunal que se reconheceu em um cenário tipicamente brasileiro, que não é o cenário alemão, que não é o cenário americano, mas é um cenário brasileiro? O que você acredita? Você acredita que esse ativismo, como é que você enxerga esse ativismo? Ele é um ativismo por causa de uma cópia ou porque é o nosso jeito de ter um Supremo Tribunal Federal? Eu acredito, Igor, que começou uma cópia, né? E aí volta de novo à nossa época de faculdade. A gente via muito que o Supremo se desenhava ao modo alemão, estava querendo se desenhar ao modo alemão, quando o controle de concentrados na constitucionalidade começou a ganhar força. Gilmar Mendes, na época, presidente do Supremo, né? Na época da nossa faculdade, Gilmar Mendes era presidente do Supremo. Então, ele puxava essa fila, ele cabeçava esse discurso, né, de ter um Supremo mais forte, e sempre fazendo esta comparação. Isso é nítido dele. A gente pega as decisões do Gilmar, antes dele chegar no ponto que ele quer dizer, primeiro ele fez a comparação com os Estados Unidos, fez a comparação com o modelo alemão. Então, a gente percebia, naquela época,
que havia uma intenção de aproximação. Essa reclamação constitucional, o 4344 lá, isso, essa reclamação mostrando também a intenção desta aproximação com os outros modelos. No meio do caminho, eu percebo que o Supremo encontra o seu jeito no Brasil. Eu consigo analisar isso e ver que o Supremo hoje não copia cegamente a Europa nessa questão de posição dentro da sociedade, não copia de forma claramente os Estados Unidos com relação à sua posição dentro da sociedade, e o Supremo foi percebendo que o país Brasil passou a exigir dele, órgão e instituição, uma atuação muito própria, muito própria de se encaixasse no nosso modelo de política, no nosso modelo de direito aplicado, de um modo geral, o direito penal, o processo penal, para ser mais preciso, né, que é onde mais borbulha ali no Supremo nos últimos anos, é o processo penal e o direito penal. Mas a questão da política também convidou o Supremo a ter uma atuação muito particular, muito própria para nós. E aí, eu vejo que hoje nós temos um Supremo que tem a cara do Brasil. Ele tem a cara do Brasil, ele está programado para atuar na sociedade brasileira, e justamente por estar programado para atuar na sociedade brasileira, talvez a não contenção, a autocontenção, seja agora um pouco mais difícil. Porque a sociedade brasileira nos últimos tempos anseia por respostas. Anseia por um órgão que dê a resposta. E aí, o Supremo foi se agigantando nesse ambiente. Esse ambiente de descrédito da população com relação ao ambiente da política, né? E o Supremo perceber que a sociedade espera de mim alguma coisa, a sociedade brasileira espera de mim alguma coisa. Eu sei que este cenário de descrédito social com a política, ele perpassa o mundo inteiro. Os países, de um modo geral, no mundo inteiro, têm passado por este momento. Mas no Brasil, isso se agravou demais nos últimos anos. Né? Somado a esse descrédito político que o ambiente da política tem no mundo inteiro, nós temos uma crise de corrupção gigantesca, que chama o Supremo, mais uma vez, para ser o órgão a tomar as grandes decisões do país. Então, o Supremo encontrou seu jeito. Encontrou seu jeito no Brasil, encontrou seu jeito ativista no Brasil. E aí eu prefiro usar a expressão judicialização. Eu sou como Barroso, eu não gosto muito de usar a expressão ativista, porque ativista é pejorativo, né? E aí, como ele fala, assim como colesterol, e é uma expressão dele, né? Assim como colesterol, tem colesterol bom e colesterol ruim, nós temos ativismo bom e ativismo ruim. Mas esta é a minha percepção. O ativismo nosso hoje, ele se moldou. Se moldou dentro do Brasil, encontrou ambiente propício social para que ele fosse aplicado do modo como ele está sendo aplicado. É a minha percepção. O que você acredita? Fala aí. Eu reparo que o Supremo, ele conseguiu, através das experiências em outros países, como é natural, né? Aproximar muitos institutos do brasileiro. Você já me viu falar tantas vezes, né, na época da monografia, da parte da democracia no Supremo Tribunal Federal, a gente discutia muito, né, a gente trocava muitas ideias sobre as nossas monografias, e naquela época, e até hoje, né, naquela época haviam poucas audiências públicas para que eu citasse. Quando eu estudei Hebel e quando eu queria estudar exatamente os mecanismos adotados no Brasil. O Supremo já delineava um caminho ascendente de atuações de questões mais densas, mas ele vinha com a pegada também sobre democracia e participação da sociedade. Né? Como você disse, Gilmar Mendes presidia a casa, Gilmar Mendes é o tradutor, Gilmar Mendes tem toda uma atuação
na construção do raciocínio do controle concentrado no Brasil. Eu costumo dizer que é um autor que é obrigatória a leitura. Não, você não precisa concordar ou discordar do ministro. Não é isso. Deve entender o que ele representa para o mundo jurídico. Então, ele tem uma importância, deve ser observada, respeitada, inclusive deve ter aí o seu estudo aprofundado. Nessa perspectiva, eu também percebo que, salvo algumas exceções, o Supremo Tribunal Federal tem atuado em processos necessários. A nossa percepção de democracia, de sociedade, de comunidade, ela tem alterado ao longo desse tempo. E essa percepção, em muitas questões sensíveis, estão sendo resolvidas no Supremo Tribunal Federal. É o ideal? Particularmente, acredito que não. O ideal é debater na Casa Legislativa. Mas, se ele é convocado a decidir, ele decide. Essa é uma premissa que se espera de um poder. Quando o poder é provocado, que ele decida. Se provocaram os outros poderes e eles não decidiram, o Supremo Tribunal Federal tende a decidir. O que talvez hoje fica martelando é até que momento nós vamos entender que devemos bater primeiro as portas do Supremo, ou que já devemos deixar o Supremo decidir com base nos problemas existentes, mas com legislações, e devemos bater nos novos problemas na Casa Legislativa. Como é que você enxerga essa questão do limite? Você acredita que o Supremo Tribunal Federal ele vai se impor um limite? Ou cada vez mais que ele ganha importância, ele tende a ampliar o seu limite? Bem, pensando enquanto ser humano, pensando enquanto ser humano, a autocontenção, ela é difícil para qualquer um. Para qualquer um, a autocontenção é muito complicado. Você fazer autocontenção na sua vida é difícil. Eu fazer autocontenção na minha vida é difícil. A gente nos estabelecer um limite é muito difícil. Então, eu acredito que o Supremo ele continua se agigantando. Na minha perspectiva, e o cenário atual mostra isso para a gente, é que o Supremo continua ainda numa pegada de protagonismo e de crescimento. E de crescimento. Acredito que vai ter um momento, sim, de isso diminuir, desse ativismo feroz, ele encontrar o seu ponto de equilíbrio, mas não acredito que isso vá partir especificamente da própria instituição. Aí, neste ponto, o famoso freios e contrapesos do artigo 2º da Constituição, eu acho que ele, em algum momento, ele vai ter a aplicabilidade que, teoricamente, a gente sempre espera dele. Teoricamente, a gente sempre espera dele. Então, assim, apenas a título de exemplo, como que isso poderia acontecer? Vamos pegar uma decisão específica aqui agora do Supremo a respeito daquela decisão do aborto. A decisão do aborto, a do Luiz Roberto Barroso, a que deu aquela briga com o Gilmar Mendes. Vamos pegar aquela decisão especificamente. Ali, lógico que nós não temos nenhuma pesquisa popular a respeito disso, mas provavelmente a população não concorda com aquela decisão. É um perfil que a nossa sociedade tem, uma sociedade cristã, não estou falando de religião aqui específica, mas a sociedade, de um modo geral, abomina aquela decisão especificamente. Como que nós poderíamos resolver uma situação como aquela? É o legislativo. E talvez ali o legislativo cresça. Cresça porque o poder legislativo pensa de forma política. É um momento que eles têm de ganhar evidência nacional atuando dentro daquilo que a sociedade esperar no Supremo, mas vai procurar no poder legislativo. E aí, nessas horas, é que eu acredito que nós vamos ter uma acomodação das instituições. Então, eu não consigo imaginar que o próprio Supremo ele vá decidir pela autocontenção, porque, teoricamente, eles estão resolvendo os problemas. Os problemas estão sendo resolvidos. Os ministros estão em evidência.
eles querem a evidência, é natural do ser humano que queira decidir. Os outros poderes não estão relutantes contra isso. Até agora, a gente vê uma fala aqui, outra lá, mas até então os poderes têm respeitado os posicionamentos adotados pelo Supremo. Então, não acredito que vai ter algo com tensão porque o Supremo acha que é o correto. Acredito que esse equilíbrio ele vai acontecer em algum momento, porque os outros poderes vão perceber que eles podem atuar em alguns momentos. E aí, o equilíbrio ele vai ser encontrado. E tem que se encontrar. E aí eu nem falo dos outros poderes, sabe? Eu falo de todas as instituições que o país tem de controle de um modo geral. Então, aí eu vou pegar só mais uma decisão aqui como exemplo, que eu achei arriscado, a suspensão do diretor da Polícia Federal. O ato de nomeação que o Supremo suspendeu. Olha como o ativismo é complicado. Como o ativismo é complicado. Porque fica a discussão até que ponto que isso cabe Supremo ou que não cabe. Mas a gente tinha um precedente. A gente tinha um precedente que é no caso do Lula, e eu, utilizando um precedente, que é o caso de Lula, eu estou praticando um novo ativismo no momento que eu nem sei se deveria acontecer aquela decisão. E aí, perceba, ali, eu nem falo que é os outros poderes que deveriam resolver aquela situação. O Sérgio Moro coloca na mídia, simplesmente, a preocupação com a instituição. E que esta preocupação ela deveria ser analisada pelos órgãos de fiscalização de um modo geral. Como quem quer dizer para a sociedade, há uma possível tentativa de intervenção na Polícia Federal, então que todo mundo fique de olho. Ministério Público, que é órgão de fiscalização, fique de olho. Os órgãos de fiscalização dentro da estrutura da Polícia Federal, fique de olho. E se acontecer, a gente utiliza as ferramentas. Mas não deveria ser um pronunciamento como quem quer que o Supremo venha para cá. Eu não sei até que ponto o Supremo deveria estar ali. Então, assim, esta linha, ela é muito complicada. Mas a gente só vai encontrar o equilíbrio a partir do momento que as outras instituições puxarem para si também a responsabilidade. E que, infelizmente, nós não estamos vendo isso acontecer. Por isso, se agiganta o Supremo. Mas vai chegar o momento das outras instituições perceberem a necessidade de atuar de forma mais ativa, né? De ter uma atuação mais forte na sociedade e aí segurar um pouco a atuação do Supremo. É o que eu vejo. Agora vamos lá, fala aí. E assim, nós ainda vivenciamos agora um novo momento da sociedade. Conversávamos mais cedo, quando que imaginávamos que estaríamos andando nas ruas de máscaras, né? Hoje nós vivenciamos uma pandemia, vivenciamos uma situação de medo, de insegurança e principalmente uma situação de incertezas. Hoje a questão toda está ligada às incertezas. E dentro dessa situação de incerteza, nós não estamos visualizando, não estou falando que não está ocorrendo, estou falando que não estamos visualizando aquilo que já foi moda. E hoje quase ninguém mais discute, que é o tal dos diálogos das instituições. Tema que já foi moda, nós tínhamos livros, debates, parecia que nós caminharíamos para uma democracia bem mais participativa e com maior diálogo das instituições. Então haveria um amadurecimento institucional e um amadurecimento das relações democráticas. Você deve lembrar disso, era o tema que nós gostávamos de discutir, o diálogo das instituições. E hoje, repito, não estou falando que não aconteça, para não ser mal entendido, mas eu não visualizo este diálogo. E durante esta pandemia, esta falta de diálogo está deixando os poderes, cada um com um tempo interessante na percepção midiática. Quando eu falo interessante, por quê? Cada poder hoje é ouvido pelos jornalistas como se nós dependêssemos da decisão de um deles. E aí, nesse ponto, aparece o Supremo Tribunal Federal novamente. E agora não mais com decisões
que pareça produzir um resultado pró-futuro, no sentido de entendimento do STF, como nós vamos caminhar, a ideia de precedentes. Muito pelo contrário. Atualmente, cada movimento das casas, cada movimento do Poder Executivo, cada movimento que nós vimos nessa situação da pandemia, tem gerado um processo, né, como você disse, gosto de utilizar a palavra judicialização exatamente, porque é aquela ideia, o Supremo não levantou da cadeira e foi lá e buscou ele. Na verdade, foi provocado, foi judicializada a questão. Mas se ativismo ou judicialização, o resultado vai ser o mesmo nessa perspectiva da pandemia. Como que você enxerga os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal e como deve ser essa atuação nesse cenário da pandemia? Uai. E aí você começou bem a sua fala aí, Gão. Eu acho que a gente deveria reconstruir o diálogo institucional. Eu acho que deveríamos partir daí, sabe? E você foi muito preciso aí na sua fala. A gente escutou isso demais, teoricamente, né? O diálogo institucional. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um artigo a respeito disso, né? Ele tem um livro que ele fala desse diálogo institucional, e assim que vai para o Supremo, parece que ele esquece desse negócio. Ele esquece do que ele escreveu. Mas eu acho que a gente precisa passar por esse diálogo institucional para tentar resolver esse problema. Não acredito que isso vai acontecer na pandemia. Não. A pandemia seria o plano ideal, que esse diálogo institucional acontecesse. Este é o plano ideal. Mas sabemos que nós vamos ultrapassar a pandemia com 3 poderes, como se cada poder fosse um Estado. Eles são de harmonia. A harmonia que está no artigo 2º, a gente não tem presenciado. A gente só presencia a independência. A independência e a harmônica entre si. A gente só enxerga a independência, como você colocou aí. A fala do Congresso é uma fala isolada do Congresso, é uma decisão isolada do Congresso. A fala do presidente é o executivo com a sua perspectiva e o judiciário com as decisões a partir da sua perspectiva também. No momento de pandemia, eu vejo que é muito complicado a gente tomar boas decisões se você não tem acesso a dados. Agora, não estou nem falando juridicamente, estou pensando de um modo geral mesmo, do ponto de vista de sociedade, o que é interessante hoje para a contenção, para segurar a doença, o que seria interessante para proteger a saúde. É difícil a gente tomar decisões se você não conhece os dados, se você não conhece as informações. Então, o Supremo toma decisão ao seu gosto a partir das informações que ele tem. O Bolsonaro toma decisões a seu gosto a partir das informações que ele tem, e a mesma coisa acontece com o Congresso. A gente não enxerga hoje que essas informações elas são compartilhadas. As instituições têm dados isolados, cada um com seus dados. E eu tomo a minha decisão a partir dos dados que eu tenho. E aí começamos a ter a dificuldade de enfrentamento. A gente não... vamos liberar a cloroquina. Tudo bem. É uma discussão a se levantar, mas cadê as informações? Com que tipo de dados nós estamos trabalhando para permitir a construção de uma decisão como essa e construir uma decisão de modo a frear as outras instituições. O Supremo ele vai atuar mesmo porque não tem informação, a informação não lhe chega de forma precisa, a informação que ele tem é apresentada pelos opositores do governo, então o Supremo vai tomar a decisão que ele acredita mais correta. Não estou nem falando de legal, não estou falando de legal, não. O legal a gente descobre depois. Eu vou tomar a decisão que eu acho que nós precisamos, e aí depois eu vou descobrir um argumento jurídico para isso. Mas primeiro eu vou tomar a decisão que eu acho que é a que nós precisamos. E eu acho que é a que nós precisamos com base nas informações que estão sendo disponibilizadas. Mas eu sei que tem outras informações em algum outro lugar da estrutura do Estado brasileiro. Então essa é a dificuldade que eu vejo. A gente tem que reconstruir, que a construção ela não foi por completa, a gente tem que reconstruir esse diálogo, a teoria
do diálogo institucional. É a teoria, porque esse diálogo também nunca aconteceu, não. Se a gente falar que isso aconteceu em algum outro momento, a gente está mentindo. Mas a gente, pelo menos, tinha uma corrente muito forte, teórica, nesse sentido. De 2005, 2006, ali no finalzinho de faculdade, a gente só falava disso. Foi a época que Habermas ganhou uma força gigantesca no país. A gente só falava de Habermas. Eu acho que os estudantes de hoje, se pudessem escutar a gente lá nos corredores da faculdade, os alunos de hoje iam pensar, esses meninos são tudo loucos. Esses meninos são tudo loucos. Né? A aula para ir na biblioteca, né? Isso é errado, isso estaria. É verdade. Mas se os alunos de hoje enxergassem a gente, esses meninos são loucos. O que eles estão falando, pelo amor de Deus? Habermas. Mas é porque aquele estava muito forte, que ele borbulhava. A gente falava daquilo, se pensava em construir algo naquele sentido. E em algum momento houve uma ruptura. O diálogo não me interessa. O que interessa é a informação que eu tenho. E o que eu tenho me basta. Está desse jeito. E aí, por isso, tanto atropelo nas medidas que são tomadas. E por qualquer dos poderes. Por qualquer dos poderes. Aqui eu não estou pegando ninguém para Cristo. A gente percebe que todos eles têm flutuado. Às vezes decide bem, às vezes decide mal, e vão levando desse jeito. Então, eu acho que o diálogo institucional é a saída. Acredito, espero viver para ver isso. Eu também acredito que a gente vai ter a necessidade de um amadurecimento desse diálogo, a necessidade de um amadurecimento em geral. Mas, chegando ao final, diga aí suas palavras finais ao pessoal, deixe aí seus contatos, o pessoal te encontrar. Você sempre tem publicado aí no Instagram, sempre com muito conteúdo. Eu acredito que vá adicionar muito conhecimento aos alunos que já participam aqui do canal. Eles devem conhecer o seu canal. Diga aí a eles. Minhas palavras finais ficam no seguinte sentido. Eu acho que nós, enquanto operadores de direito, enquanto cidadãos, a gente tem que começar a repensar o direito a partir da perspectiva da Constituição e da legislação que nós temos. Eu enxergo nos últimos anos uma inversão de construir decisões a partir daquilo que eu acho que é certo, para daí, depois, a gente construir um argumento jurídico para isso. Todo mundo tem a ideia do certo. E essa ideia do certo que todo mundo tem atrapalhado a construção de instituições mais fortes, de um poder judiciário mais forte, do executivo, do legislativo, e de um direito mais eficaz. Queremos, às vezes, acreditar a uma pessoa o poder de resolver tudo, a solução está em determinada instituição, e eu, enquanto operador de direito, acredito que boa parte das soluções para as situações postas já estão legisladas, parte já está no sistema jurídico. Eu não tenho que partir daquilo que eu acho que é o melhor, eu tenho que partir daquilo que é dado enquanto legislação, enquanto Constituição, e trabalhar em cima disso, ok? Então, assim, é a minha visão hoje a respeito do direito, a respeito das instituições. Estou, sim, no Instagram, comecei a publicar lá semanalmente questões a respeito do direito e a minha visão de mundo a respeito disso. Instagram meu é Carlos Eduardo Serapião, o nome é esquisito mesmo, o outro nome é esquisito, Carlos Eduardo Serapião, é o modo como eu estou lá no Instagram, e espero poder contribuir de algum modo. A intenção minha com as minhas publicações é isso, de algum modo poder contribuir para uma visão um pouco diferente do que a gente tem praticado. E eu me incluo nisso. Eu não estou me retirando deste bolo, não. Não estou aqui querendo dizer que sou melhor que todo mundo, pelo amor de Deus. Eu me incluo neste processo louco que a gente está passando. Mas tento no Instagram tentar mostrar um outro olhar. Ok? Mais um abraço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você e com vocês que estão nos ouvindo. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Pelo Instagram, vocês conseguem falar comigo. Abraço, Leão. Muito obrigado pela presença. Foi
muito bom discutir contigo novamente, né? Nós mantemos aí nossos diálogos. Sigam o Carlos Eduardo, ele tem publicado bons conteúdos, vai enriquecer. Além de tudo, é uma pessoa bem-sucedida na carreira, vocês devem perceber a trajetória dele, né? Eu tinha até escrito falar, hoje ele é vice-presidente da subseção da OAB, então hoje é um profissional reconhecido, é um profissional respeitável e a opinião dele importa muito. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem, levem informação a outras pessoas. Informação é feita para expandir, ela não é feita para ser guardada numa caixinha. E até mais, obrigado, pessoal.